Sejam muito bem-vindos ao Lampejos Viver com Alegria, um programa onde você obtém insights, clarões na sua vida para que você possa estar sanando a sua dúvida, o seu sofrimento e lhe dando, a oportunidade em escolher acabar com a dor emocional. Aqui é a Ana Carla Costa, criadora do Correspondências de um Guia. E o tema de hoje é perito em transpor barreiras. E o que seria transpor barreiras, Ana Carla? A pessoa perita em transpor barreiras é aquela que vive o arquétipo da água. A água, ela não bate de frente com o seu obstáculo, ela contorna por ele. E aí daí, depois que ela contorna, ela segue o seu fluxo, segue a sua vida. E a pessoa que é perita em barreiras, ela entendeu isso muito bem. Ela passa a contornar o seu problema, a sua situação e segue a vida. É também aquela pessoa que soltou o controle das coisas, soltou o controle pelos resultados daquilo que deseja. Logo, ela vive de maneira descomplicada, ela consegue transpor muito mais, as situações difíceis da sua vida porque ela soltou o controle do resultado das coisas. Automaticamente, quando ela solta, o controle pelo resultado das coisas, é sinal de que ela enxerga o seu problema, enxerga a sua dificuldade por todos os ângulos de vista, não só pelo seu. Ela abdica das suas certezas internas e de que o resultado tem que ser dessa forma e começa a enxergar as coisas por um outro ponto de visão. Logo, ela não tem resistência e aí ela consegue transpor melhor a sua dificuldade, o seu problema. Então, se é um chefe chato de trabalho, se é um colega chato de trabalho, a pessoa que perita em transpor barreiras, ela não vai bater de frente. Ela não vai discutir com o seu colega de trabalho, com o seu chefe. Ela vai contornar a situação. E não é puxa-saco aqui não, sabe? Mas é a sabedoria em tirar o melhor proveito daquela situação, daquele problema e crescer com aquilo. Ela abdica do certo ou errado. Ela começa a enxergar a vida também pelo ponto da pessoa à sua frente, pelo ponto do colega de trabalho chato, pelo chefe, autoritário. E quando ela consegue, sair do seu eu e enxergar também pelos olhos do outro, ela adquire conhecimento, expande a consciência e fica muito mais fácil dessa forma ela transpor esse problema logo automaticamente de acordo com conforme ela solta o apego pelo resultado, o apego em estar certa, o apego em de que prevaleça, a decisão, o gosto dela. Quando ela solta esse resultado, as coisas se resolvem por si só. E o que é uma pessoa que faz o contrário disso? Ela vai bater de frente com um colega de trabalho, ela vai brigar falando que aquilo que ela acha, aquilo que ela pensa é o certo, que só existe isso como verdade, enfim. Ela vai ter inúmeros problemas e ela vai tentar resolver isso da forma mais desgastante possível. Ela vai tentar tirar o colega da função ali de perto dela. Ela vai tentar fazer de tudo para remover as coisas fisicamente. E todo esse esforço, todo esse gasto de energia acaba por ser em vão, pois mesmo que ela remova aquele obstáculo ali, mais adiante ela encontrará outro maior, outro mais sedimentado, e aí que ela vai ter que decidir. Ou ela muda o seu ponto de vista e começa a ampliar a consciência, enxergar as coisas de um ponto muito mais amplo, ou ela também abdica o resultado das coisas que quer, ou ela se vai se exaurir ali tentando, obstruir, tentando destruir aquele obstáculo, tentando removê-lo fisicamente, o que é totalmente contraproducente à sua essência, o que é ir contra o fluxo, da sua verdadeira essência, você ir de frente a um obstáculo, Quando a pessoa vive o arquétipo da água, ela entende muito bem isso, ela sabe que é em vão, se desgasta toda a sua energia naquele obstáculo ali, sendo que lá na frente haverá outros.
ela solta o controle das coisas, então ela vive com muito mais intensidade, né, e alegria. Então, a pessoa que não aprendeu isso, né, não vive esse arquétipo, ela vai exaurir sua energia ali. E eu não estou falando aqui que a gente tem que fingir que o problema não existe. Não. A gente simplesmente vai reconhecer que aquele problema existe, aquela situação existe, mas e aí? O que eu posso aprender com isso? Ah, se é um problema de saúde, se é um desemprego, o que essa situação veio me ensinar? O que eu posso aprender? O que de novo eu posso criar para poder contornar essa situação? É essa ação de uma pessoa que é perito em barreiras. Ela vai começar a entender que todos os obstáculos que chegam até ela é para tirar ela da zona de conforto e forçar ela a criar algo novo, forçar ela a pensar diferente, forçar ela a expandir a consciência. E quem não está acomodado, quem não tem a preguiça, né, está o tempo todo buscando por formas de contornar as coisas, absorver aquilo que precisa e liberar o problema, liberar a situação, contornar e seguir adiante. Diferente da pessoa que está acostumada a bater de frente. Além de gastar muito mais energia, ela demora muito mais tempo, se não anos, ali com aquele problema, com aquela situação. Para você que tem, vamos lá, vamos dar um exemplo da pessoa que está desempregada. De repente, aquela forma de desemprego veio para você lhe mostrando que você deveria criar outras formas de obter renda. E você ali, pelo desespero, não está enxergando essa oportunidade de criar algo novo. Você, pelo desespero, pelo apego àquele emprego que passou, não está enxergando a sua porta de oportunidade ali na frente. Enfim, esses obstáculos aparecem para a gente direcionar as rotas ou fazer com que nós soltamos o controle das coisas. A gente fica muito apegado ao resultado das coisas da vida. Maiores são os obstáculos, maiores são as dificuldades e mais tempo a gente fica ali atracado. Quais são as pedras que você carrega? Já observou? Quais são as decisões da sua vida que você não quer abandonar os resultados? Não quer abandonar o controle das coisas? Lembrando que a gente não tem uma visão muito ampla, então a gente só consegue enxergar 30 metros. A gente não enxerga o caminho todo. Como eu vou querer 100% de controle de algo que eu só enxergo 30 metros? De algo de que só é me permitido enxergar 30 metros? É muito mais fácil, é muito mais producente, é muito mais fluido, natural, nossa essência, soltar o controle. Pois a gente sabe que o nosso guia interior, que a nossa essência, Deus, se assim você entende, o universo, ele vê tudo como um todo. E se aquilo aparece pela sua vida diante de você, opa, é uma oportunidade de mudança. E de repente esses obstáculos, gente, vêm justamente para nos entregar aquilo que a gente quer. De repente, a oportunidade de um bom emprego, de ganhar um bom dinheiro, veio através desse desemprego. Mas, pelo medo do novo, medo em crescer, medo em se adequar, medo em mudar, né? E você acaba não enxergando isso como uma oportunidade, pois lá no seu antigo emprego você já estava estabilizado, você já tinha um comportamento, não tinha que pensar muito, não tinha que crescer. E de repente aparece esse grande obstáculo do desemprego. E é assim que funciona a vida. Quando a gente começa a querer estagnar demais, o universo, Deus, dá sempre um meiozinho de nos tirar do canto, né? Água parada cria micro-organismos, né? Dá lodo, nada produz. Então, se você se encontra nessa situação, pare já. Pare. Comece a dar um freio aí nesse estresse, nesse desespero, nessa angústia, pois a oportunidade está diante dos seus olhos e você não está enxergando. A mente turbulada não está permitindo que você se acalme e enxergue as oportunidades. E esse vídeo apareceu para você para te lembrar disso. A oportunidade está ali diante. Está diante de você e de repente, né, o que você precisa de agir é de repente mandar um e-mail, fazer uma ligação, perguntar, olhar tal site, mas
uma mente tribulada, uma mente desesperada, né? Uma pessoa que não para, ela não vai enxergar isso como oportunidade, não. Essa dificuldade está aí na sua vida para que você exerça a virtude da paciência, da fé, da resiliência, enfim. Quais virtudes você precisa desenvolver aí? E a pessoa que é perita em barreiras, ela entende muito bem disso. Beleza, estou desempregada. O que posso fazer? O que essa situação veio me ensinar? Será que eu preciso desenvolver algo novo? Será que eu preciso mudar alguma coisa em mim? Será que eu preciso adquirir tal conhecimento? Enfim, é uma autoanálise. E aí, quando você cessa a onda cerebral, você encontra as respostas, você enxerga as oportunidades e logo muda o patamar de vida. E a gente consegue encontrar muito essa didática, né, no Tao-Te Ching, né, que é o Tao. Você vive em fluxo com o universo, você vive em fluxo com a natureza, né? Segue o fluxo do rio e aí vive as aventuras, aprende, cresce, ajuda. E a pessoa, quando ela adquire esse mindset, essa filosofia de vida, ela vive muito mais alinhada com o todo, com Deus, está o tempo todo alegre, mas não porque a vida não tem problemas, mas ela passa a não enxergar isso como problemas, mas oportunidades. É o nome que troca. Quando você troca o nome, você automaticamente muda o significado das coisas. Facilita você contornar, facilita você soltar o controle. Dessa forma fica muito mais fácil, você consegue eliminar toda essa dor, todo esse apego, todo esse desespero. Você muda o hábito de se sentir mal, você passa a se sentir melhor. Enquanto mais, melhor você se sente, mais dor você elimina, mais você se livra de toda essa carga emocional negativa. Logo você se torna uma pessoa mais feliz, você passa a enxergar as coisas como uma grande oportunidade de viver, de experienciar, de aprender. Eu lembro bem, eu sou formada em fisioterapia, tá? Eu lembro bem que eu estava trabalhando numa clínica e não estava muito mais rentável trabalhar, né, E eu lembro que eu ficava muito desesperada, muito angustiada. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E quanto mais angustiada, mais resistência eu apresentava, mais difícil se tornava se trabalhar naquele lugar. Houve um momento que eu comecei a pensar um pouco diferente. Acho que era cansaço em resistir a essa situação, cansaço em tentar trabalhar mais para produzir mais, para obter mais rentabilidade. E isso não vinha, pois eu estava batendo de frente com a situação. E pelo cansaço eu pensei assim, cara, o que eu posso aprender com essa situação? O que está ali naquele ambiente que me incomoda demais? E eu fui observando, gente, que eu não tinha mais tesão em trabalhar para aquele lugar. Eu não tinha mais a produtividade que eu tinha antes e tal. Eu fui observando que eu tinha que ser um pouco mais paciente com as pessoas ali. Eu fui observando que, caramba, enfim, N coisas que eu tinha que melhorar em mim. Eu fui observando que eu tinha que trabalhar a minha paciência, trabalhar a minha calma, trabalhar as crenças. E conforme eu fui buscando por isso, conforme eu fui trabalhando as crenças, né? Buscando por meios de trabalhar as crenças, trabalhar a paciência, calma. Em um breve momento apareceu a oportunidade de trabalhar em outro lugar. Em 3 meses, a minha vida mudou da água para o vinho. Eu lembro que, olha como é que a resistência em mudar, como que nosso apego pelos resultados causa problemas. Eu lembro que eu passei fome trabalhando naquela clínica, mas não porque a clínica era ruim, mas porque eu já não estava mais condizente com aquele ambiente, mas eu não queria sair por medo novo, medo em ter que me adequar ao novo ambiente, medo de que aquele lugar não me oferecesse a estabilidade, enfim, em medos. E eu fui corajosa. Eu tive que trabalhar isso e vencer essa coragem, vencer o medo, sair da zona de conforto e ir para um outro lugar, né? Uma outra oportunidade que me apareceu e caramba, esses 3 meses foram maravilhosos, né? De assim, site de mudança quando eu entrei nessa nova empresa
E foi assim, foi daí que eu fui observando. Quando eu comecei a trabalhar esse autoconhecimento, né, trabalhar a mim mesma, as minhas crenças, que eu fui observando o que era contornar problemas, contornar situações, soltar o controle. E foi daí que eu fui eliminando toda a carga emocional negativa, toda aquela dor, todo aquele desconforto, aquele desespero. Foi dessa forma que eu fui eliminando essa dor emocional, né? Do medo do novo, daquela angústia de ter que pagar contas, angústia em ter que pagar os boletos, desespero em não ver nada na geladeira. E quanto mais eu me apegava em ficar naquele lugar, mais difícil se tornava. Foi necessário eu dar um freio no desespero, dar um freio na angústia e pensar, observar o que aquilo veio me ensinar. Para você que é um pouco mais resistente, um pouco mais São Tomé, deve estar pensando, você fala isso porque foi desemprego. Meu problema é um problema de saúde. Realmente, você acha que o problema de saúde é mais difícil? Tudo bem, é você que está enfrentando. Mas uma coisa eu garanto, ninguém está desamparado e 1 mais 1 é 2. Essa lei, essa forma de crescimento que funciona para mim, funciona para qualquer coisa e funciona para qualquer pessoa. Ou a gente não viria falar de tantos casos de pessoas que se curam de doenças incuráveis, autoimunes. E visto que não é diferença de situação de problema, mas a coragem, o quanto você está determinado a abdicar o controle dos resultados das coisas, o quanto você está apto, não apto, mas o quanto você quer desaprender, abrir mão das suas certezas para enxergar as coisas de um ponto de vista diferente. Pois é soltando os resultados, desejo, o apego pelos resultados, que as coisas mudam. E foi dessa forma que as pessoas obtiveram a cura, pois elas começaram a enxergar a vida de um modo diferente. Isso vale para qualquer situação, para qualquer coisa. Isso é o soltar. Isso é falar, olha, eu entrego nas tuas mãos. Beleza, o que isso tem que me ensinar? O que eu preciso aprender aqui para estar lá onde eu quero? Quando você muda a forma de ver as coisas, você leva a vida com muito mais leveza, você passa a ter muito mais paciência e aceitação por si mesmo, pelas pessoas, pela vida. E é assim que você elimina a dor emocional, né? A dor do desespero, da angústia. Você vive muito melhor, você passa a comer melhor, passa a dormir melhor. E as coisas se resolvem, mas não porque você foi lá e botou a mão, mas porque você soltou o controle. Vou deixar aqui com vocês uma dica que eu tenho para mim e que funciona muito bem quando eu me vejo diante de grandes desafios e que eu me enxergo pequena. Ou então, sabe quando surge aquele problema que tira a sua paz, tira o seu chão? Existem 3 perguntinhas e essas 3 perguntinhas você vai levar para a sua vida e eu garanto que elas vão, sabe, te dar um norte, te trazer para o pé no chão, acalmar suas ondas cerebrais e fazer com que você resolva isso de uma forma mais rápida. A primeira pergunta é: esse problema, essa situação está acontecendo realmente nessa proporção que eu imagino? Será que é uma coisa mais simples e eu estou com medo, estou aumentando esse problema? A segunda pergunta é: esse problema tem solução? E a terceira pergunta é: o que eu posso fazer agora para solucionar esse problema? Se para as 3 perguntas for um sim, mas um sim verdadeiro, não um sim desesperado em querer que as coisas se resolvam, não um sim desesperado de que eu quero acabar com isso. Não. Se for um sim, não resolva amanhã, não resolva daqui a pouco. Resolva agora. Resolva esse problema agora, não deixe para depois. Se tem solução e que você pode fazer algo agora, resolva. A importância de você resolver agora é você se livrar da dor, é você eliminar a dor. Pois quando você guarda sujeirinhas debaixo do tapete, quando você faz questão de se agarrar àquela dor emocional, mais você sofre. E vai ficar muito mais difícil de você resolver a situação, de você eliminar a dor emocional, se você não tem,
essa disposição em resolver as coisas de imediato quando dá para resolver de imediato. Mas se ao fazer a primeira pergunta, ela não é nessa proporção, né? Se a primeira pergunta que você for responder, ela é um não, ela é um problema de menor proporção, opa, pare um pouco, se acalme e analise em que nível de proporção está esse problema. É algo simples? Ou de repente no susto que você recebeu essa notícia, que você recebeu esse problema, você foi e fez uma tempestade no copo d'água. Às vezes é isso, gente. Às vezes os problemas acontecem e a gente ali de imediato acha que é a pior coisa do mundo e às vezes uma coisa mais simples resolve. Então analise o nível de intensidade desse problema e aí você pergunta a você mesmo, tá, é nessa proporção, tem solução? Opa, ótimo. Eu posso resolver agora? Ótimo, vou fazer agora. Mas se é um grande problema ou se é um pequeno problema, mas não tem solução, de que vai adiantar você se descabelar? De que vai adiantar você perder suas noites de sono se naquele momento você não enxerga a solução? Eu ouvi essa frase, eu não sei aonde, mas foi bem pertinente para mim. Se tem solução, para que se preocupar? Tem solução. Se não tem solução, para que se preocupar? Isso fez muito sentido para mim. E depois que eu trouxe essa frase para minha vida, ficou muito mais fácil. O estresse cessou. Eu observo, beleza, tem solução. O que eu posso fazer agora? Ah, não tem solução. Tá, eu vou gastar minha energia em algo que não tem solução agora? Não vai adiantar eu ficar preocupada. Não vai adiantar eu ficar desesperada porque não tem solução. E é aí que a gente aprende a virtude do soltar. É aí que a gente aprende a virtude da fé, do confiar. Entende? O perito em barreiras, ele, né, exerce muito bem essa virtude, né? Beleza, não tem solução agora. Tá, eu vou me ocupar com outras coisas e deixo esse problema aí que uma hora eu vou encontrar a solução para ele. Mas ficaria, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, como é que eu vou solucionar? Você vai gastar muita mais energia, você vai se ocupar com coisas que agora não é pertinente. Muito provavelmente, com a cabeça cheia, aquele turbilhão de pensamentos estressantes e preocupantes, você não está enxergando a solução naquele momento ali, pois para tudo há uma solução. Para tudo existe uma solução. Não existe uma porta sem fechadura, sem uma chave. Para tudo tem solução. A questão é, será que essa solução é a que vai me agradar? Será que essa solução é a condizente com o resultado que eu quero? Tá aí, né, a importância de ser perito em barreiras, perito em problemas, perito em contornar situações. Pois a pessoa que é perita, ela vive e aceita a vida como ela passa, né, a não sofrer mais com as coisas da vida, ela passa a viver. Então eu convido você a pegar esse lampejo, viver com alegria e transferir ele, né, esse conhecimento de hoje, para esse problema que está tirando a sua paz. Será que é necessário mesmo ficar ali se preocupando ou tentar controlar a situação? Até quando você vai tolerar esse gasto excessivo de energia? Até quando você vai se permitir ser infeliz? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Curta, deixe os comentários do que você achou. Nos siga aí nas comunidades do Facebook, Instagram. E até o próximo lampejo. Obrigada.